O Brasil não é um país sério. E por quê? Porque os brasileiros se preocupam mais com a aparência do que com a essência das coisas. O que importa para esse povo é o que as coisas aparentam ser por fora, ou seja, a propaganda, o marketing. Basta fazer um bom marketing de uma coisa ou de uma pessoa que isso vale por si só para os brasileiros. E eles tomam isso como um credo absoluto, acreditando apenas na aparência, mas não na essência. Onde eu quero chegar com esse assunto? Onde? Ao grande empresário brasileiro Ike Batista, que foi preso agora nesses últimos dias, né? Por que ele foi preso? Por que ele foi preso? Porque ele enganou muitas pessoas. Porque ele roubou o tesouro brasileiro, o cofre brasileiro, né? O dinheiro público. Ele foi um beneficiado do governo Lula, do governo da Dilma, recebeu inúmeros recursos, bilhões e bilhões de reais do BNDES, dinheiro esse que ele investiu nos seus negócios, né? E tudo isso acabou não dando em nada, porque o Ike Batista ele faliu. Ele faliu. E por quê? Porque ele começou vendendo ações no mercado das suas empresas, empresas siderúrgicas, petrolíferas, empresas de construção de plataformas, e assim o cara foi crescendo, trabalhando com o dinheiro de outras pessoas e não com o seu próprio dinheiro. Então é muito fácil, mas por quê? Porque ele conseguiu criar um marketing de si mesmo. Ele foi muito bem sucedido na propaganda que fez em cima da sua pessoa e assim foi conquistando pessoas, conquistando investidores que investiram pesado nele. E por quê? Porque nós vivemos no mundo da aparência. Não é um problema apenas brasileiro, é um problema global. Só que aqui no Brasil, esse problema se manifesta de forma mais acentuada, mais drástica, porque os brasileiros são realmente superficiais. Talvez o brasileiro seja o povo mais superficial do mundo, que se contenta única e exclusivamente com a aparência. Claro que nós não podemos generalizar, existem pessoas despertas nesse país, mas são poucas, são poucas. E quando essas poucas pessoas emitem os seus juízos, ainda são criticadas, né? São colocadas como pessimistas, como céticas, como pessoas que não acreditam no óbvio, né? Só que a grande massa é enganada porque realmente se deixa enganar muito fácil, porque prefere a aparência do que a essência, né? Então o Ike Batista ele começou captando recursos, né, vendendo ações de suas empresas na bolsa de valores e assim ele foi prosperando. Só que ao mesmo tempo ele foi ganhando espaço frente a pessoas do governo, né? Ele foi penetrando no meio político, ganhando confiança e começou a drenar recursos públicos para os seus negócios particulares. O primeiro contato de Ike Batista com pessoas, né, do governo foi na campanha eleitoral de 2002, onde ele doou boas quantias de dinheiro para a campanha do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, na verdade, doou a grana que faltava, né, para fechar, né, os custos, os gastos para com a campanha do Luladrão, né? E de lá por diante ele foi ganhando cada vez mais espaço dentro do governo. Recebeu dinheiros do BNDES, bilhões e bilhões de reais. Ele inclusive chegou a pegar dinheiro de um fundo de investimentos do FGTS, onde o Eduardo Cunha recebeu uma propina para liberar dinheiro para o cara. O senhor Sérgio Cabral também conferiu imensas isenções de impostos para o Ike Batista. Em troca disso, recebeu propinas também, né? O senhor Ike Batista tem ou tinha, né, uma frota de 8 aviões, 8 jatos. Ele chegou a abrir uma empresa para administrar, né, as suas próprias aeronaves. Então muitos poderiam perguntar, mas
Por que 8 jatos? Por que tanto? Não seria necessário apenas um jato? Mas nós temos que pensar para que o Eike Batista utilizava esses jatos. Para levar políticos para passear? Para prestar favores para autoridades? Para que estas, por sua vez, prestassem favores para Eike Batista, liberando imensos empréstimos para ele? Né? Então assim esse homem foi prosperando. Assim esse homem foi prosperando. E uma das grandes tacadas deveria ser a OGX, a sua empresa petrolífera, né, que se encarregou de explorar parte do pré-sal. Então o Eike Batista juntou recursos privados, recursos estatais, contratou engenheiros da Petrobras, né, fez um estudo aprofundado, os poços foram perfurados, mas estavam secos. Não havia petróleo lá onde o Eike Batista acreditava que existia, né? E com o qual ele poderia se tornar um dos homens mais ricos do mundo, ou quem sabe o mais rico do mundo, porque a pretensão desse homem era se tornar o mais bem-sucedido empresário e investidor do mundo. Só que isso não deu certo, né? Isso não deu certo. E todas as pessoas que investiram dinheiro nas ações da empresa ou das empresas do Eike Batista realmente se deram mal, porque esse petróleo nunca foi encontrado e esses investidores eles foram lesados, né? Inclusive o cofre público, porque boa parte desses recursos emprestados ao Eike Batista pertencem aos trabalhadores brasileiros. Mas assim é nesse país, né? O governo se apossa dos recursos públicos e faz o que quer com eles. Empresta para determinados especuladores, investidores, né? Como também o grupo JBS, proprietário da Friboi e tantos outros frigoríficos. Quantos bilhões de reais será que a Friboi e o grupo JBS não receberam do governo federal, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, da dona Dilma Rousseff, através do BNDES? Então, agora que o Eike Batista foi preso, a Operação Lava Jato vai avançar nessa questão do BNDES. Muitas coisas vão ser reveladas. Quando o Eike Batista estava nos Estados Unidos, embarcando aqui para o Brasil, ele disse que viria para passar o país a limpo. Talvez ele diga tudo o que ele sabe. Talvez ele entregue as pessoas que precisam ser entregues, porque o nosso país está uma vergonha e ou nós começamos a fazer justiça colocando essas pessoas na cadeia, ou do contrário, nós vamos afundar de vez. Porque essa crise econômica não vai ser superada enquanto que nós não resolvermos a nossa crise política, enquanto que nós não colocarmos na cadeia esses grandes corruptos que destruíram a economia brasileira, que se utilizaram dos recursos públicos em benefício próprio, beneficiando determinados empresários em detrimento da população brasileira, dos trabalhadores, que arcaram com as consequências destes atos inconsequentes do governo brasileiro e dos seus amigos. Então o Eike Batista, ele era um dos grandes amigos do rei. O Eike Batista talvez era o maior amigo do rei, né? Foi o maior beneficiado aí pelo BNDES. Recebeu bilhões e bilhões de reais, né? Dinheiro aí que ele investiu em suas empresas, e tudo isso acabou não dando em nada, né? Acabou não dando em nada porque esse pré-sal, em boa medida, parece ser uma mentira. O PT enganou o Brasil com o tal do pré-sal, né? Saber se existe ou não petróleo numa região é uma especulação. Pode existir ou não. Somente depois que os poços são perfurados e o petróleo é encontrado, né, e começa a ser explorado, que se pode falar disso publicamente. Só que o PT se utilizou do pré-sal para eleger a Dilma Rousseff em 2010. Como tudo, o PT sempre se utilizou das coisas para enganar o povo brasileiro.
E o povo, ingenuamente, foi acreditando nessas mentiras e hoje está amargando essa triste situação. Essa triste situação. E o Ike Batista agora está preso e vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai delatar tudo, quem ele vai delatar, né? Porque o nosso país precisa de respostas. O nosso país precisa de respostas. E a grande conclusão que eu tiro dessa questão toda é que os brasileiros se preocupam mais com a aparência do que com a essência. Né? O Ike Batista, aquele homem rico, aquele homem bonitão, segundo as mulheres, né? Até o Jô Soares falou que o Ike Batista é bonito. Uma vez ele esteve no programa do Jô Soares, só faltou o Jô Soares querer dar o loló pro Ike Batista na frente de todo mundo, né? Só faltou isso. Mas os brasileiros se preocupam mais com a aparência do que com a essência e por isso se dão mal. Vocês podem ver, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, dificilmente se dão bem nesse país. Porque os mentirosos, porque os ardilosos, né? Porque aqueles que enganam os seus semelhantes se dão bem nesse país. Porque os brasileiros eles não conseguem julgar. Ou os brasileiros são ingênuos, ou os brasileiros são burros, ou os brasileiros são interesseiros, que acreditam somente naqueles que fazem uma grande propaganda de si mesmos, que lançam mão do marketing para se autopromoverem, como o caso desse Ike Batista e tantos outros políticos e investidores que desfrutam de grande prestígio diante da sociedade, ou desfrutavam, e as pessoas sinceras e verdadeiras não desfrutam de prestígio nesse país, porque os brasileiros não dão bola para coisas sérias, né? Para pessoas sérias. E por isso, ó, os brasileiros vivem tomando naquele lugar. E por isso que o Brasil também não é um país sério. Se os brasileiros quiserem realmente erguer esse país e fazer do Brasil uma grande nação, eles precisam começar por um princípio básico. Preocupar-se com a essência das coisas, com aquilo que as coisas são, com aquilo que as pessoas são, e não com as aparências. É preciso julgar as pessoas segundo a sua ética, a sua índole, o seu jeito de ser, as suas ações, e não segundo as aparências. Quem julga segundo as aparências sempre é enganado. E por isso que os brasileiros sempre são enganados nas eleições. Votam nas pessoas erradas porque deixam se levar pelo marketing e não pela verdade. E nesse aspecto, ó, os brasileiros precisam mudar muito, 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 muito. Mas muito mesmo. Porque do contrário, o nosso país nunca vai sair da merda. Nunca vai sair da merda. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.